dois passos, Paulo apresenta Romanos 10:9 para a experiência da salvação. Daí, santificar, confessar Jesus como Senhor, ver com o coração a ressurreição. Aí vem algumas perguntas. A ressurreição na evangelização do discipulado, como assim? Eu fui ensinado por diversos ministérios que tentam apresentar um método de evangelização que a gente precisa falar muitas vezes da criação, do pecado, da queda, da redenção, mas não existe um foco específico de ressurreição na evangelização, até onde a gente tenha sido treinado nessa direção. Nunca apresentei ressurreição no plano de salvação. A maioria das pessoas, inclusive que são cristãs, já acreditam na ressurreição. Por que eu tenho que me preocupar em ter isso como foco no momento da evangelização? Primeiro exemplo de Lucas, para começar a responder essa questão. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos para uma pessoa chamada Teófilo. E veja como Lucas fundamenta o porquê que ele escreve o livro de Atos para Teófilo. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então Lucas está dizendo que Teófilo já estava informado acerca de Cristo. Teófilo já estava informado acerca da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Mas Lucas tinha como motivação escrever o Evangelho de Lucas para Teófilo, para que Teófilo tivesse a certeza das coisas, de fatos, que ele já estava informado. Então, uma coisa é alguém ser informado de algo. Estar informado que Cristo morreu e ressuscitou. Outra coisa é esse alguém crer com o coração. É estar inteirado da certeza das coisas que ele já está informado. É diferente, né? Mesmo Teófilo já tendo tido algumas informações sobre os fatos narrados, Lucas estava preocupado em gerar uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver esse texto mais na frente, a partir da certeza dos fatos narrados. Então, nós precisamos ter essa mesma preocupação de Lucas, mesmo que a pessoa se diga cristã, que diga que acredita que Cristo morreu na cruz e que ele ressuscitou dentre os mortos, nós precisamos conduzir um processo de ensino para que ele venha crer com o coração na ressurreição. Esteja inteirado, conheça a certeza das coisas, ou seja, creia com o coração, tenha uma firme convicção do que ele já está informado. Segundo, se quisermos obter os mesmos resultados da igreja primitiva, do trabalho da evangelização e discipulado, já falei isso no primeiro sábado e reitero agora, precisamos observar os seus métodos e a forma como apresentavam o evangelho. Nós mostramos no sábado passado que João Batista pregava: arrependei-vos e crede no evangelho, e que o reino de Deus já está próximo. Jesus pregava: arrependei-vos que o rei e crede no evangelho, o reino de Deus já está próximo, já chegou. A igreja primitiva pregava: arrependam-se para que sejam perdoados os vossos pecados, né? E nós vamos ver hoje que na essência da pregação da igreja primitiva sempre estava presente a ressurreição. A convicção da ressurreição de Cristo com o coração
passa a ser um tema central na consolidação da fé de alguém. Atos capítulo 4, versículo 33, descreve o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A Bíblia descreve que na pregação, na evangelização, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Vamos ver esse registro. A ressurreição de Cristo era o tema central na mensagem do Evangelho. Se observássemos, eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Aqui, o Kemuel já pega a primeira referência, está lá. A Marcelene já pega a segunda. O Caio pega a terceira. A Larissa a quarta. O Samuel a quinta, nessa ordem que está aí. Tá? Vamos, me ajudem. Então, a ressurreição de Cristo era o tema central na mensagem do Evangelho. Se observarmos as pregações registradas no livro de Atos, em todas elas encontramos o fato da ressurreição. Pedro em Pentecostes. Irmãos, posso dizer isso com franqueza. O patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria os seus descendentes no túmulo. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. Não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Discurso de Pedro no templo após a cura de um coxo. Atos capítulo 3, versículo 15 e depois versículo 26. Marcelene. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo e enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pedro e João perante o Sinédrio. Aí você os cinco já vão pegando os próximos. Pedro e João perante o Sinédrio. Atos 4:10. Saibam o Senhor de todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro perante o interrogatório do sumo sacerdote, Atos 5:30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Mensagem de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10, versículo 40 a 41. A este ressuscitou. Deus antecedia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus nos ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 29. Deixa eu ler esse, porque é um pouco mais extenso, eu posso destacar só algumas partes. 13, 19 a 29. 13, 29. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, as quais agora são as suas testemunhas diante do povo. E nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitaria dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é desta forma declarado: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Pois tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu,
e foi para junto de seus pais e sofreu decomposição. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição sofreu. Seja-vos sabido, irmãos, que por este se vos anuncia o perdão de pecados. É de tudo e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Cuidado para que não venha sobre vós. Aí foi até o 39, pronto, até o 39. A mensagem centrada e embasada no fato da ressurreição. Paulo em Tessalônica, Atos, capítulos 17, versículo 2 ao 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados ele discutiu com eles a base das Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram ao Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Paulo em Atenas, Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, no meio do homem e disciplinou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Eu citei esse versículo anteriormente. E ele deu prova de que isso vai acontecer por meio da ressurreição de Jesus. É o sinal, é a prova, é a evidência que isso de fato vai acontecer. Né? Pregação dos apóstolos, sempre pautando a ressurreição. Paulo perante o rei Agripa, Atos capítulo 26, versículo 23 ao 28. Isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco. Tu és sementíssimo, Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem dirijo com franqueza. Estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso eu pergunto, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Versículo 23. E isto é, que Cristo deveria sofrer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E depois dele, Jesus prometeu que todo aquele que cresce nele haveria de ressuscitar também. Então Paulo, nessa mensagem, também menciona a ressurreição dentre os mortos. Então, desta forma, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, através de uma postura de abundante graça. O que quer dizer isso? Todos eles havia abundante graça. O que quer dizer, irmãos? Como que a gente poderia trazer sinônimos a essa expressão? Em todos eles havia abundante graça. Eu vou auxiliar. Eu poderia dizer que eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia um abundante entusiasmo. É alguém que não está oferecendo um produto: olha, eu estou aqui para oferecer você para comprar esse produto pode melhorar a sua circulação, um produto natural. Eles não estavam oferecendo Jesus dessa forma. Eles estavam oferecendo Jesus com abundante graça, com abundante entusiasmo, porque eles primeiro criam com o coração que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E porque Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, eles não eram testemunhas mentirosas, eles eram testemunhas verdadeiras de um evangelho verdadeiro, que se as pessoas se arrependessem, eles iriam ser salvos. E eles davam testemunho com abundante entusiasmo.
E com isso, havia uma grande influência. E com a influência, havia o testemunho deles pessoal. Eu sou testemunha que Cristo está vivo. Jesus transformou a minha vida. Jesus veio ao meu encontro. Eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Jesus é verdadeiro. Jesus me socorreu. Jesus já fez isso na minha vida. Né? E como disse lá, todos eles davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos eles havia abundante graça. Nós também temos esse desafio de sermos testemunha, Atos 1:8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eu e você somos chamados a se apresentar como testemunha em que haja abundante graça, em que haja um entusiasmo de alguém que crê naquilo que está falando, de alguém que se apresenta também como um testemunho. E aí, quando a gente vai evangelizar, às vezes, uma experiência, um fato que você já aconteceu com você, que você pode compartilhar, você pode evidenciar essa abundante graça, esse processo de influência sobre as pessoas, esse entusiasmo contagiante a partir dessa crença com o coração de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha o que o texto está dizendo. Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. Mas como que Deus nos gera de novo para uma viva esperança? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que, se alguém confessa Jesus Cristo como Senhor e passa pela experiência de crer com o coração, uma crença profunda que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele vai passar, segundo Pedro, por uma experiência de novo nascimento, vai ser gerado novamente em uma viva esperança, uma vívida esperança, pelo fato da ressurreição de Jesus. Pela convicção da ressurreição de Jesus, gerou de novo nascimento, para que possamos ter uma viva esperança. 1 João capítulo 3, versículo 3 fala: qualquer que nele tem esta esperança, qualquer que nele que creia que Jesus ressuscitou dos mortos e que consequentemente todos os seus ensinamentos foram confirmados e autenticados por Deus, o Pai, e que de fato nossos pecados foram perdoados, e que de fato nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que de fato haveremos de ressuscitar no último dia, porque cremos nele. 1 João capítulo 3, versículo 3 fala: qualquer que tiver esse tipo de esperança, a si mesmo vai se purificar, a si mesmo vai buscar um processo de santificação. Romanos capítulo 4, versículo 25 fala: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo foi entregue na cruz pelo nosso pecado, mas o sinal de que essa oferta foi aceita por Deus e foi suficiente para a nossa justificação reside no fato da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela atesta e confirma a nossa justificação, nosso aceite diante de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer nos nossos pecados. A ressurreição de Jesus nos garante que o sacrifício foi perfeito. E nós temos a oportunidade, e assim como ele falou com Tomé. Tomé disse: eu não acredito. Depois que ele apareceu para os apóstolos, Tomé não estava presente, e Tomé recebeu o testemunho dos apóstolos. Olha, Jesus apareceu entre nós. Nós vimos, Tomé. Não foram as mulheres que estão dando testemunho, que a gente não acreditou no testemunho das mulheres. Foram nós vimos, Tomé. Ele esteve aqui.
Tomé disse, eu não posso crer, eu não posso, se eu não tocar, se o meu dedo não transpassar, eu não consigo. E Jesus, quando aparece novamente, estava Tomé presente. Tomé se constrange. Inclusive, nesse constrangimento, Jesus fala, vem cá, Tomé, põe cá o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Tomé dá a entender que ele se prostra em adoração, e, Senhor meu, se prostra, cai de joelho, cai aos pés de Jesus, Senhor meu, Deus meu. Adora Deus como Deus, adora Jesus como Deus. E disse-lhe Jesus, porque tu me viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurado os que não me viram, os que não viram e creram. Bem-aventurado somos todos nós que não tivemos a oportunidade de vê-lo, mas que possamos desfrutar de uma fé no coração, uma crença no coração, firme convicção de que Ele ressuscitou dentre os mortos. E com essa firme convicção, essa crença no coração que Romanos 10:9 fala, nós podemos ter uma explosão de fé. Eu faço sempre essa expressão, lembrando da Belém. Uma explosão de fé. Nós podemos ter um maior senso de urgência e uma maior intensidade no serviço cristão. É o que Paulo conclui no capítulo 15, famoso capítulo 15, versículo 58, falando, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Porque Deus, e aí que está, quando a gente for apresentar o método da evangelização, levando eles a um confrontamento com a lei de Deus, uma perspectiva do julgamento de Deus, como está escrito em Atos 17:31, Deus nos dá certeza que esse julgamento vai acontecer pelo fato de ter ressuscitado Cristo dentre os mortos. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar, em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E a crença com o coração também está prevista em algumas passagens das Escrituras. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, primeiro, a crença na ressurreição com o coração, ela tem que estar presente nesse método da evangelização. Primeiramente, em meu coração. Eu, para sair para evangelizar, eu tenho que estar consciente. O Cristo que disse, todo poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide, é o Cristo ressurreto, que provou na ressurreição a autenticidade do seu ministério. Como ele disse, nenhum sinal será dado para confirmar a minha autoridade, senão o sinal do profeta Jonas, que por 3 dias e 3 noites esteve no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem terá 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, nós precisamos sair às ruas guardando uma convicção, não só um entendimento intelectual de um fato de que Cristo ressuscitou, mas isso precisa descer ao nosso coração. Para que haja em nós essa explosão de fé, para que haja em nós um maior senso de urgência, uma maior intensidade no serviço cristão e uma viva esperança. Né? E se houver essa crença em meu coração, eu vou poder dar testemunho da ressurreição de Jesus com abundante graça, ou seja, com grande entusiasmo. E se eu for ensinar alguém com
com abundante graça, com um grande entusiasmo, eu vou poder gerar influência sobre a vida daquela pessoa e impulsioná-la em direção a Cristo. Né? Então, esse é o primeiro desafio. Eu e você crer, mas não é um crer, um assentimento intelectual, não é um credo. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, não é um credo que se professa pela boca, mas é algo que desce a nível de coração. Né? E aí vem o processo de oração, de meditação, de tratamento do coração. O problema, Timothy Kelly, numa série Entendendo o Evangelho, presente no YouTube, ele fala o seguinte: o problema básico do coração do homem é que ele se esquece das verdades espirituais, mesmo quando nossas mentes têm total percepção destas verdades. Mesmo quando a minha mente tem total percepção de uma verdade espiritual, possa ser que o meu coração, essa verdade, esteja desfragmentada, esteja turva, esteja carente de um fundamento. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá. Timothy Kelly, em sua série, fala: o coração pode esquecer de coisas que nossa mente lembra. O Salmo 103 é uma lista de benefícios da salvação de Deus. E Davi explica que os nossos maiores problemas é quando esquecemos dos benefícios da nossa salvação. Isso não quer dizer que ele estava mentalmente desapercebido dessas verdades, mas o seu coração estava se afastando daquelas verdades. Por isso que ele começa o Salmo dizendo o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí, ele começa a lembrar para o seu coração, internalizando essas verdades, algo que a sua mente já sabe. Ele começa a dizer para si mesmo: ele é o que te perdoa, o que perdoa todas as tuas iniquidades. Está falando para si mesmo, ele está dizendo: Davi, como se eu estivesse orando e dizendo assim: Tiago, se aperceba, bendiz a minha alma ao Senhor, e se lembre que é Deus que perdoa as minhas iniquidades. É Ele que sara as minhas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Tudo isso de Davi falando para o seu coração. De coisas que a mente dele sabia perfeitamente, mas que no seu coração algo estava meio turvo, desfragmentando-se. E eis o desafio, não só de levarmos pessoas a um processo de crer com o coração. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e o teu coração crer, serás salvo. Não só conduzir pessoas, mas sermos testemunhas, como Atos 4:33. Testemunhas que possam testemunhar de um Cristo vivo, de um Cristo real, de um Cristo misericordioso, de um Cristo amoroso, como tem nos ensinado nosso pastor no culto de doutrina. Um Cristo amoroso, um Cristo que cada vez mais que a gente caminha, cada vez mais que a gente anda, mais a gente se constrange, mais a gente se apaixona, mais a gente fica rendido aos seus pés, que é um Cristo que está vivo, e testemunhar sobre isso com abundante graça, com grande entusiasmo, a partir de alguém que cuida do seu coração, para que este alguém também creia com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Maior dever do discipulador: consolidar o seu próprio coração a cada dia, sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual deve ser a nossa resposta
diante da crença com o coração na ressurreição de Jesus. Poxa, se eu creio com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu preciso ter uma atitude diante de tal fato. Aqui nós temos diante de uma imagem que nos remete a um momento de largada. E nesse momento de largada, o juiz está prestes a dar um tiro. E quando esse tiro sai, espera-se que todos eles, o juiz, dando o tiro, todos eles disparem. Disparem com todas as suas forças. E a constatação é o seguinte: qual deve ser a nossa resposta diante da crença com o coração na ressurreição de Jesus? Existem muitos cristãos na igreja, mas nem todos estão compromissados com a evangelização, com o testemunho da sua fé perante seus próximos, e vivem uma fé privatizada, vivem uma fé que muitas vezes olha para a igreja como um self-service, como algo bom, importante, que vai lhe servir para edificar a sua fé, que vai lhe servir para reforçar o seu relacionamento com Deus, mas que não tem qualquer tipo de responsabilidade, de comprometimento com o próximo, com a obra da evangelização, com a obra do discipulado, com a obra do ajudar o próximo. Eles vivem uma fé privatizada. Mas a pergunta é: qual deve ser a nossa resposta diante da crença com o coração na ressurreição de Jesus? Pedro fala o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, é um texto lindo. Ele começa lá dizendo que Deus, através do conhecimento de Jesus, nos deu tudo o que nós precisamos para termos uma vida piedosa, escapando da corrupção que há no mundo. Através do conhecimento de Jesus, nós podemos ser livres de qualquer tipo de pecado. Nós podemos ser libertos de qualquer tipo de opressão maligna. Nós podemos ser libertos de qualquer tipo de vício. Nós podemos ser livres de qualquer tipo de culpa. Nós podemos ter uma vida plena com Deus, através do conhecimento de Jesus. Deus nos deu tudo o que precisamos para ter uma vida piedosa. Portanto, com essa compreensão, precisamos ter uma vida diligente, que busca a santidade, que busca as disciplinas espirituais, e vai Pedro nos versículos 4, 5, 6, 7, 8, aí no 9 é que conclui. Quem não há essas coisas, quem não há esse crescimento, esse desenvolvimento, esse comprometimento, essa pessoa, na verdade, ela está cega. Ela está vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. São pessoas que até creem que Cristo purificou os seus pecados na sua mente, a nível de mente, mas não desceu ao nível de coração. Por isso que Pedro fala, pessoas que não disparam nessa corrida cristã, nessa jornada de santificação progressiva, de testemunhar a fé de Cristo com o seu próximo, com o seu semelhante, não disparam diante dessa convicção da ressurreição, de crença com o coração. São pessoas que, na verdade, ainda que suas mentes estejam apercebidas, mas os seus corações esqueceram da purificação dos seus pecados. Então, existe uma corrida, existe uma trajetória para nós. E que, se quisermos que a ressurreição seja um tema presente, um foco presente no nosso testemunho, na nossa evangelização, precisamos cuidar dos nossos corações, para que isso não esteja só a nível de nossa mente, mas para que isso desça a nível de coração, que seja uma verdade para nós. Possamos viver a nível do coração, a crença na ressurreição de Jesus Cristo. E aí eu volto para o encartezinho do nosso método de evangelização, que nós temos aqui três momentos. Já estamos encerrando, 3 momentos. Primeiro momento da abordagem, segundo momento da bondade, teste da bondade. Terceiro momento, a boa notícia da salvação.
quando chegamos da boa notícia da salvação, nós vamos levá-lo a entender aqui, ó, Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e é o Senhor de toda a criação e precisa se tornar Senhor das nossas vidas. Uma conversa de 5 minutos e 10 minutos é muito pouco tempo para você poder contagiar a pessoa no fato, na crença com o coração na ressurreição. Mas é preciso que isso seja apresentado. Antes de se fazer um convite, é preciso dizer, olha, Jesus morreu. E as Escrituras afirmam que Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas também, porque temos tido a nossa vida transformada nessa crença, nessa fé de que Cristo está vivo e Ele tem tocado as nossas vidas. E nós colocamos aqui como complemento, aqui do lado, então do lado do método, nós temos 3 caixinhas de complemento. Um deles é o destaque para a ressurreição. Nós colocamos o seguinte texto: como Cristo ressuscitou dentre os mortos, podemos conhecê-lo pessoalmente. Apocalipse 3:20, esse que ficou à porta e bate. Se Cristo ressuscitou, esse texto pode ser cumprido, porque ele está vivo, ele não está morto. Os nossos pecados estão perdoados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Primeiramente vos entreguei o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E a morte com a sua condenação foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Né? O pecado nos condena à morte, mas a ressurreição de Jesus coroa sobre essa morte, sobre a condenação do inferno. Toda a sua obra e todas as suas promessas foram confirmadas pelo Pai na ressurreição. O próprio Cristo disse que esse seria o sinal da autenticidade ao se referir ao profeta Jonas, Mateus 12, 39 e 40, incluindo a de ressuscitar no último dia os que crescem nele, João 6, 40. Por isso que o texto de Romanos 10, 9, Paulo apresenta a crença com o coração na ressurreição de Jesus como um requisito da experiência de salvação. Então, meus irmãos, o método da caravana do arrependimento, o método que a gente usa na questão do arrependimento, ele tem como fonte, eu falei em aulas passadas, aqui na apresentação da aula passada, eu falei fontes de influência. Um primeiro livro chamado Necessidade, Fundamentos da Evangelização, do autor Russell Shedd, especialmente capítulo 2, a necessidade desesperadora do homem. O livro Conversão, Como Deus Cria um Povo, Michael Lawrence. Um ministério internacional que atua no Brasil chamado Caravana do Arrependimento. Esses vídeos que a gente tem visto de gravação da aplicação do método, alguns são brasileiros e outros são da representação desse ministério nos Estados Unidos, que tem como grande influência o pastor norte-americano Ray Comfort, né? E a gente somou a esse método o que a gente entende sobre a importância da ressurreição na pregação apostólica. A gente viu que estava presente em toda a pregação dos apóstolos, sempre pautando-se na ressurreição. No exame escriturístico de Romanos capítulo 10, 9, por que Paulo coloca 2 passos para alguém ter a experiência da salvação? Então, a gente adicionou a essa proposta desse método a preocupação e o foco na ressurreição.